ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos vencer os dias maus. Oiê, a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem com você? Hoje eu quero falar sobre a importância do crente ser cheio do Espírito Santo de Deus. E eu vou falar sobre Pedro, um Pedro antes e um Pedro depois de receber a virtude do Espírito Santo. Um Pedro que era medroso e depois um Pedro que tinha ousadia para obras maiores no nome de Jesus fazer, confiando na palavra que o Espírito Santo estaria com ele. Eu vejo um Pedro que, quando Jesus convidou ele para andar sobre as águas, ele até foi, mas começou a olhar para as adversidades. O medo tomou conta de Pedro e Pedro começou a afundar e clamou por Jesus. Ele clamou por Jesus: Senhor, me socorre, senão eu vou afundar. E Jesus estendeu a mão para Pedro e Pedro foi com Jesus, andando sobre as águas. Quando Jesus foi levado, preso, Pedro negou Jesus por 3 vezes. Ele não teve coragem de dizer: eu sou um dele, eu estava com ele, eu creio nele. Mas o Pedro, depois de receber o batismo no Espírito Santo, de ter uma vida condizente com a palavra, cheio da virtude, ele ia orar no templo e, chegando lá, um paralítico na porta do templo chamado Formosa, pediu moedas, esmola. Pedro disse: olha, eu não tenho ouro, eu não tenho a prata, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. E na mesma hora, o paralítico levantou. Sabe o que chama a atenção aqui? É o que eu tenho, eu te dou. E o milagre aconteceu. O Espírito de Deus estava com Pedro. Pedro tinha a ousadia do Espírito Santo para curar enfermos, para ressuscitar aquele que já havia morrido. O crente de antigamente, eles eram assim, cheios do Espírito Santo, e os sinais que Jesus prometeu que seguiria aos que crê, seguia os crentes de antigamente. E o nosso Jesus, ele não mudou. O nosso Deus, ele não mudou. Talvez seja eu, seja você que tenha mudado. Que nós venhamos buscar identificar o que está faltando em nós, para termos também esta ousadia. Não só para colocar a mão sobre o enfermo e ele ser curado. Não só para dizer a alguém: ei, receba o Espírito Santo de Deus. Você crê em Jesus? Eu creio. Receba o Espírito Santo de Deus, e essa pessoa receber a virtude do Espírito, falar em dons de línguas, receber dons do Espírito, mas também dentro da nossa casa, quando a gente perceber que alguma coisa não está indo bem, que nós venhamos ter a visão espiritual para identificar e expulsar o inimigo de dentro da nossa casa, expulsar a depressão que quer nos assolar, a ansiedade que quer nos invadir. Que nós venhamos também ser cheios do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos vencer os dias maus. Tem uma parte muito importante que diz que quando Pedro estava falando sobre Jesus no templo, os sacerdotes o levaram preso. E aí, quando ele conseguiu escapar, ele voltou para os irmãos e contou o que havia acontecido. Aqueles irmãos se ajoelharam. Eles se ajoelharam e contaram para Deus: Senhor, estão nos aprisionando, Senhor. Olha o que fizeram com o irmão Pedro. Senhor,
Dê-lhes mais ousadia no teu espírito para levar o teu evangelho. E sabe o que aconteceu? É uma passagem muito linda. Eles orando, aqui ó, Atos capítulo 4, no versículo 29 a 31. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Crente, um ingrediente que não pode faltar na nossa vida, na vida do cristão, é a ousadia do Espírito Santo de Deus. É a presença verdadeira de Deus em nossas vidas, para que nós possamos vencer o dia mau, para que nós possamos orar e o Senhor derramar fogo, e o Senhor derramar bênçãos, derramar prodígios, e nós sermos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém?